Acho que vem em boa hora essa decretação da REAG e ela vai mostrando também a ligação do Master com o crime organizado, né? Porque a REAG estava na operação da Polícia Federal que pegou a ligação do PCC com a Faria Lima. Então, essa ligação está cada vez mais clara com o Master, então é natural que venha essa liquidação, quer dizer, tinha que vir mesmo, porque essa gestora só tem papéis fraudulentos, né? E com essa liquidação vai se poder ter acesso também, eu imagino, aos sócios desses fundos, porque esses fundos criados na REAG, eles eram feitos para ocultar patrimônio, porque eles não têm obrigação regulatória de dizer quem eram os donos. E aí era sempre um fundo, era dono de outro fundo, que era dono de outro fundo, mas os verdadeiros sócios do fundo que está mais em cima, a gente nunca sabia quem era. Então, acho que com o Banco Central entrando dentro da REAG, essa informação também vai ficar pública. Isso, porque ontem a gente viu o dono, fundador da REAG, na verdade, né, Mariana, que já tinha se afastado do controle desde a Operação Carbono Oculto, no finalzinho do ano passado, é o João Carlos Mansur. É um personagem também muito conhecido nesse âmbito de negócio, aliás, todos eles têm características parecidas, o João Carlos Mansur, o Daniel Vorcaro e o Nelson Tanuri, que foi outro personagem alvo da operação de ontem. São todas pessoas que têm essa personalidade muito agressiva, muito arrojada, reconhecida no mercado financeiro, na Faria Lima, pela rápida expansão dos seus negócios. Era um crescimento a taxas exponenciais. É claro que não quer dizer imediatamente que todo mundo que faça isso pratica fraude. Tem perfis que são simplesmente mais, né, que tomam risco mesmo, que são agressivos e que são muito bem-sucedidos. Mas, em alguns, nesse caso que a gente está vendo especificamente, tanto a REAG quanto o Banco Master do Daniel Vorcaro, parece que atuavam aí muito em conjunto. Você vê, isso já tinha sido publicado, estava sendo publicado na imprensa, inclusive aqui no UOL nos últimos dias, a intersecção entre os negócios de Daniel Vorcaro e de João Carlos Mansur. E também outro componente que eu quero chamar a atenção, Mariana, não dá para a gente deixar de olhar para isso, é a correlação entre liquidação do Banco Central e operações da Polícia Federal. A gente assistiu a esse mesmo episódio no ano passado. A gente teve, acho que, salvo engano, foi no mesmo dia, aconteceu tudo no mesmo dia. A decretação da liquidação do Banco Master e a prisão do Daniel Vorcaro e depois buscas e apreensões e de outros personagens, tanto ligados ao Master como ao BRB. Naquela época, o presidente do BRB foi afastado, Paulo Henrique Costa. E agora a gente está vendo a história se repetir. Ontem, fase 2 da Compliance Zero. Um dos alvos era o João Carlos Mansur, o fundador e ex-controlador da REAG, e hoje a liquidação da REAG. Pois é, Amanda. E ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve na Polícia Federal, né, conversando com o diretor da Polícia Federal, o Andrei. Eles acho que uma demonstração de apoio, né, de que eles estão muito alinhados. Porque eu acho que o Banco Central, durante muitos anos, sobretudo na gestão do Roberto Campos Neto, foi a gestão do Roberto Campos que aprovou a operação do Master, com a compra do Master pelo Vorcaro e sócios como Augusto Lima e mais outros 2 sócios. Então, isso foi aprovado lá e teve uma série de medidas regulatórias na gestão que favoreceram esse esquema, que permitiram que ele incluísse precatórios e pré-precatórios dentro dos ativos do banco, que ele não precisasse injetar tanto capital. Então, teve um crescimento vertiginoso que foi apoiado também por figuras. O Massa tinha um caráter de normalidade, né? Ele tinha no seu conselho pessoas que a gente reputa por idôneos, como o presidente dois ex-presidentes do Banco Central, o Gustavo Leiola e o Henrique Meirelles. Quer dizer, ele transitava como se fosse uma coisa normal. Só que o banco nasceu com essas falcatruas. A compra do Máxima, o Máxima já tinha esquemas com fundos imobiliários e foi alvo de operação da polícia. Levou 2 anos, desde que eles tentaram comprar até o Banco Central anunciar, levou 2 anos. E aí, adiantando aí essa coluna que eu vou publicar logo mais, eu conversei com
o Antônio Augusto Conte, que foi o primeiro sócio do Vorcaro na Faria Lima. Em 2016, o Vorcaro virou sócio de uma gestora chamada Zion, e essa gestora do Antônio Augusto Conte. Ele já tinha estruturado um projeto de captado 200 milhões para fazer um retrofit de um hotel em Belo Horizonte, que já também teve foi falcatrua, teve dinheiro de fundo de pensão, dinheiro público, e esse hotel não saiu do papel. Ele ficou muito amigo do Vorcaro, eles iam para baladas, iam para Trancoso, e depois ele acabou trazendo o Vorcaro para a sociedade, e o Vorcaro falou: eu tenho um banco aí que eu quero comprar. Aí quando eles começaram a levantar capital para esse banco, começaram a juntar patrimônio. Era um condomínio no Pará que não tinha, que era uma coisa que não tinha valor nenhum. Ele começou a pegar negócios escusos. E mesmo assim, apesar de todas dessas irregularidades, essa operação foi aprovada pelo Banco Central, né? Então, assim, houve umas omissões regulatórias importantes, e aí, enfim, a gente vê que as conexões políticas do Daniel Vorcaro são muito grandes, né? Ele tem interesses, muita gente com interesse aí no banco. Acho que se algum desses resolver fazer uma delação premiada, vamos ter uma segunda Lava Jato, né? A proporção, o Márcia chegou a captar ao todo uns 90 bilhões de reais. Quer dizer, é muito dinheiro. Onde foi parar esse dinheiro todo, né? E aí a gente está vendo essas ligações todas nesses fundos da REAG, que ajudaram permitiram a estruturação desses negócios. E essa operação de ontem, ela pegou muito a família do Vorcaro, né? Que a família do Vorcaro é ligada a uma igreja, que é a igreja Lagoinha Church, que é uma igreja que tem muitas filiais no resto do mundo, né? Então, enfim, é bem possível que esse dinheiro tenha ido parar fora do Brasil, por meio dessas igrejas, né? Isso, acho que todo o material que a polícia apreendeu ontem, pode ser que isso que revele ainda mais dessas conexões. Agora, lembrando que essas pessoas que foram alvo de busca ontem tiveram tempo, porque elas estavam para ser alvo de busca lá atrás, e só agora foi autorizado, né? E eu soube que tinha alguns das pessoas que foram alvo de busca ontem, quando a polícia chegou, o advogado estava com eles, né? Então, assim, já pode ter vazado alguma coisa aí também, né?